Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai dar sequência aí ao nosso estudo de introdução ao Novo Testamento e nessa aula a gente vai trabalhar a maior parte do Novo Testamento. Na primeira a gente fez uma breve introdução e uma diferenciação entre evangelhos, cartas, Apocalipse. Na segunda a gente focou um pouquinho mais nos evangelhos. Na última a gente vai falar um pouquinho sobre a formação do cânon. Nessa a gente vai trabalhar mais a questão das cartas. No caso, não apenas as cartas, mas a partir de Atos dos Apóstolos, pegando as cartas, as epístolas em geral, até o Apocalipse, tá certo? Então, a gente vai começar aqui, antes de mais nada, a dar uma olhadinha nessa tabela, onde a gente tem uma separação dos livros do Novo Testamento. Essa separação foi feita da seguinte maneira. A primeira coluna tem os evangelhos, né? Mateus, Marcos, Lucas e João, que a gente já viu. Na segunda coluna, isolado, a gente tem Atos. Porque Atos ele é um livro que não é um evangelho, ele não é propriamente uma carta, né, de um remetente para um destinatário, ele não é um livro profético, ele é basicamente um livro histórico, um livro que se propõe a contar a história da igreja, tá certo? Depois a gente tem uma coleção de cartas escritas pelo apóstolo Paulo, e eu separei essas cartas em pelo menos aqui 3 partes. Primeiro você tem Epístolas Paulinas, né, que começa, e está exatamente na ordem aqui em que está na Bíblia, tá bom? Romanos, as cartas aos Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses e as cartas aos Tessalonicenses. Essas são cartas mais doutrinárias, escritas para uma igreja específica. São cartas ou epístolas que foram escritas com o intuito de corrigir algum erro específico ou de ensinar alguma doutrina ou de dar algum ânimo em meio a alguma perseguição. Então, elas são epístolas endereçadas a igrejas. Quando a gente dá sequência, que a gente vai para as cartas a Timóteo e a Tito, na quarta coluna, a gente tem cartas pastorais, que são mais voltadas para uma única pessoa, que traz instrução sobre o procedimento dos obreiros, sobre o procedimento, sobre aquilo que esse obreiro que recebeu a carta deveria ensinar para a igreja. Então é uma carta de um líder para outro líder, ensinando coisas específicas sobre liderança e o que ser ensinado. A carta a Filemon, ela também é uma carta bem pessoal de Paulo para Filemon, né? Ela não se encaixa como uma carta pastoral, ela não é uma epístola como as epístolas escritas à igreja. Hebreus já não é de Paulo, já não, ou pelo menos se for não temos certeza, tá? É o único livro do Novo Testamento em que não temos aí quem de fato escreveu. E aí a gente tem as epístolas gerais, que são aquelas cartas que foram escritas por Pedro, Tiago, João e Judas. Eu esqueci de colocar de Judas aqui. Dá para fazer uma alteração rapidinho aqui, porque isso aqui é bem importante. Deixa eu deixar ele carregar aqui. Prontinho. E Judas. Então essas são epístolas gerais porque não há certeza se existe um destinatário específico. Existem alguns debates sobre a segunda carta de João, a terceira carta de João, ter sido endereçado para uma pessoa específica, mas algumas pessoas as veem como epístolas gerais ou epístolas universais, como elas também podem ser chamadas. Então essas cartas elas não tem um destinatário ou uma igreja específica para quem ela foi mandada. Ela tem muito mais uma ideia de ser lido de uma maneira universal e ser espalhada por toda a cristandade. E o Apocalipse, que é um livro profético, né? Ele segue um estilo literário específico dos Apocalipses, né? Ele não é o único Apocalipse que existe. E isso. Então essa divisão aqui é bem importante para a gente entender mais ou menos como o Novo Testamento ele funciona. O livro de Atos dos Apóstolos, a gente sabe que ele foi escrito por Lucas. Tá? A gente tem aí a maneira como ele é escrito é muito similar à maneira como foi escrito o Evangelho de Lucas. Você pode pegar, por exemplo, como comparação, o próprio introito, a introdução aqui, beleza, Lucas 1, a maneira como ele foi escrito,
pareceu-me bem e pareceu-me também a mim conveniente escrevê-las a ti, ó excelentíssimo Teófilo, por sua ordem, havendo-me já informado minuciosamente de tudo desde o princípio. Lucas falando por que ele vai escrever o Novo Testamento. Calma aí. E aí quando a gente vai para Atos 1, deixa eu tirar aqui o zoom. Ele tem uma continuação endereçando inclusive ao mesmo destinatário, né? Fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou não só a fazer, mas a ensinar. Então, agora que ele já escreveu sobre as histórias de Jesus, ele vai escrever sobre a história da igreja, que dá continuidade ao legado e missão de Jesus. Propósito: relatar o desenvolvimento do Evangelho da Igreja de Cristo, embora a apostila às vezes faça uma lista enorme de propósitos pelo qual o livro de Atos ele venha a ser escrito, esse aqui é o básico, tá bom? É contar os principais fatos, aqueles que foram mais importantes em relação ao início da pregação do Evangelho, expansão da igreja, e aí os principais acontecimentos, né? A gente pode listar a inserção de um novo apóstolo para suprir o local deixado por Judas. Você tem a instituição dos primeiros diáconos no capítulo 6, você tem o martírio de Estevão, né, o primeiro mártir, você tem a perseguição dos judeus, você tem a conversão do apóstolo Paulo, você tem as viagens missionárias de Paulo, você tem a obra, um pouquinho ali sobre a pregação do evangelista Filipe, você tem algumas pregações de Pedro, a descida do Espírito Santo em Atos 2, então tem pontos muito marcantes assim no livro de Atos, que é necessário colocar assim como destaque do livro, né? Concílio de Atos 15, por exemplo, seria aí o primeiro concílio ecumênico, não ecumênico, mas eclesiástico. Bom, e aí esse nome ele foi dado pela primeira vez quase já no século II depois de Cristo por Irineu, bispo de Leão, e escrito possivelmente de Roma, aproximadamente no ano 75 depois de Cristo. Tá? Atos dos Apóstolos, deixa eu ver se o próximo slide ainda é sobre ele. Não. Atos dos Apóstolos ele é praticamente a chave para você entender as cartas de Paulo. Isso porque várias das cartas de Paulo, como a gente vai ver daqui a pouco, elas foram escritas dentro das suas viagens missionárias. Paulo estava na primeira, segunda, terceira viagem missionária e de cada local ele ia escrevendo cartas para outras igrejas. Então, conforme a gente vai vendo o que aconteceu em cada viagem, e a maneira como Paulo vai fundando as igrejas, a gente tem algumas informações a mais que nos ajuda a entender o conteúdo dessas epístolas. Tá? Então, Atos dos Apóstolos meio que tem essa função aí de chave para entender o restante do Novo Testamento, né? Pelo menos das epístolas. Novo Testamento não, né? Das epístolas. O autor ele também traz uma breve reflexão sobre as diferenças entre cartas e epístolas. Se você for pesquisar, você vai encontrar sempre algo nesse sentido. Epístolas são mais formais. Epístolas, elas são para ser lidas de uma maneira mais abrangente, por um número maior de pessoas, né, uma quantidade, enquanto cartas são mais pessoais, são mais informais, endereçadas a uma única pessoa. Embora o termo signifique basicamente a mesma coisa, a gente vai trabalhar dentro dessa divisão conceitual, dentro dessa carta é isso, epístola é aquilo. Tá? E aí, a gente tem cartas pastorais, como a gente citou, né? São aquelas que Paulo escreveu para Timóteo. Eu acho que eu cometi um pequeno deslize, mais um, né? Que vocês já viram aqui. Epístolas gerais. Eu coloquei a lista de epístolas gerais aqui embaixo como cartas pastorais, mas dá pra gente corrigir rapidinho. Essas cartas pastorais são aquelas que Paulo ele vai endereçar para Timóteo e para Tito. Basicamente, então, são 3 cartas pastorais, não tem nada além disso. E como a gente comentou, essas cartas pastorais, elas trazem principalmente uma ideia de como que o obreiro ele deve se comportar. Tá? Então,
qual que é o comportamento do diácono, qual tem que ser o comportamento do presbítero, qual tem que ser o comportamento das viúvas, qual tem que ser o comportamento dos jovens, e é basicamente isso, né? Tanto que essas cartas endereçadas a Timóteo, endereçadas a Tito, são às vezes base para a gente estar discipulando e ensinando obreiros ou fazendo, né, cultos mais específicos para essa temática. Então, você tem ali Timóteo, capítulo 3, enfim, basicamente os livros todos. Claro que você tem mais coisa do que apenas isso, mas se a gente fosse resumir e dar a temática, seria basicamente isso. Beleza, e eu ainda fiz a correção no local errado, é nessa aqui, ó. Então essas aqui são as cartas pastorais, não esquecer. Deixa eu dar um Ctrl Z, porque qualquer coisa que eu fizer aqui, ele vai salvar. Então, cartas pastorais, Atos dos Apóstolos, e aqui a gente tem as epístolas. Beleza, as epístolas estão certas aqui. Legal, cartas pastorais. Aqui eu devia ter feito a correção. Cartas pastorais, agora sim. Então, é bom que a gente já não esquece. Então, primeira Timóteo, segunda carta a Timóteo e Tito. Eu acho que agora vai. Bom, e aí a gente tem também, fora as cartas pastorais, a gente tem aquelas epístolas que Paulo escreveu quando ele estava na sua prisão em Roma. Para quem já leu Atos dos Apóstolos, sabe que ele fez as 3 viagens missionárias e quando ele volta da terceira viagem missionária, ele é preso, ele apela para César para ser julgado por César, porque ninguém tinha nada contra ele, assim como com Jesus, ninguém conseguia provar nada contra ele, era mais coisa de dentro da religião, uma ofensa ao judaísmo, né? E aí ele apela para César, então ele está preso em Jerusalém e ele é enviado junto com vários prisioneiros para Roma. E dessa sua prisão em Roma, ali entre o ano 59, 60, 62 depois de Cristo, ele escreve algumas cartas e essas são as chamadas cartas escritas da prisão. Tá? Então você tem a carta aos Efésios, a carta aos Colossenses, a carta aos Filipenses e a carta escrita a Filemon. Tá? E aí, lembrando que essa não foi a única vez, né, que Paulo esteve preso, depois ele vai ser preso na última prisão dele, mais próximo do ano que ele morreu, ano 70 depois de Cristo ali, mais ou menos, onde ele provavelmente foi decapitado no tempo do imperador romano Nero, que praticamente tacou fogo em Roma e colocou a culpa nos cristãos. E aí Paulo era um dos, né, grandes líderes cristãos que foram martirizados naquela época. Então essa aqui é ainda a primeira prisão citada no livro de Atos, mas que não é a prisão na qual ele morreu, mas é a prisão da qual ele escreveu essas 4 cartas, tá? Efésios, Colossenses, Filipenses e Filemon. Bom, e aí as epístolas gerais que eu comentei, né, lá quando a gente viu a telinha, elas são chamadas assim porque não foram escritas para uma pessoa ou grupo específico, né, embora haja discordâncias. São as epístolas basicamente de Tiago, 1º e 2º Pedro, 1º, 2º e 3º João e Judas. Bom, e aqui, gente, para não ser cansativo, a gente vai tentar fazer um resumo muito, muito breve de cada carta que foi escrita, tá? Para a gente não ficar 2 horas falando, porque assim, cada carta de Paulo dá para a gente fazer um curso de cada carta, tá? Romanos, então, aqui que é a nossa primeira, nem se fala. Então a gente vai dar uma pincelada no tema principal, mais ou menos a data em que foi escrita, de onde que ela foi escrita, embora nem sempre a gente vai ter aí uma data muito precisa, nem sempre a gente vai ter uma informação muito verificável, vamos colocar assim. Então, Epístola de Paulo aos Romanos vai tratar de temas principalmente relacionados à soterologia, ou salvação, tá? Então, Paulo ele vai pegar os capítulos, principalmente do 1 ao 7, quando você pega para ler, falando sobre a ineficiência da lei judaica para salvar o homem e a maneira como o homem ele é salvo pela graça, por meio da fé,
né, por Jesus Cristo e não pelas obras da lei, e não pelas obras da carne. Então ele vai tratar também de temas como revelação natural, né, que eu coloquei aqui, que é a maneira como o homem pode reconhecer que existe um Deus, como Deus se revela ao homem através das coisas criadas, através da natureza, né, a universalidade do pecado, né, o famoso texto de Romanos 3, versículo 24, e todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus, sendo justificados unicamente por Jesus. Os dons espirituais, ele vai trabalhar um pouquinho também, e principalmente a doutrina da salvação, como eu comentei, tá bom? Então, Paulo escreveu de Coríntios, da cidade de Corinto, né, tem esse daqui, na sua terceira viagem missionária entre o ano 54 e 58 depois de Cristo. As cartas aos Coríntios que nós temos é apenas uma parte das cartas que Paulo escreveu, tá, para essa cidade, para essa igreja. Talvez ele tenha escrito 3 ou 4 cartas, da qual, né, as outras aí se perdeu. Então, ele visitou Corinto na sua segunda viagem missionária, né? Tanto Roma como Corinto eram cidades extremamente populosas, centros comerciais, local de, sabe, muita gente. E na segunda viagem ele estabeleceu, né, essa igreja. E aí, quando ele escreve a primeira carta, ele vem principalmente para consertar alguns problemas que estão acontecendo ali dentro da igreja, né? Então, como comentei aqui, ele escreveu de 3 a 4 cartas e tem alguns pequenos versículos que dão uma ideia, né, disso. Por exemplo, capítulo 5, versículo 9, 2 Coríntios 2, 4, que dá a entender que existem outras cartas que não apenas aquelas que temos em mão. E aí, como eu comentei, nesse terceiro ponto, foi escrito no intuito de disciplinar o comportamento pecaminoso de alguns membros, né? Só para a gente lembrar, a gente tem, por exemplo, no início da primeira carta aos Coríntios, Paulo falando que foi informado pelos da família de Cloe, que existem uns que dizem que são de Paulo, outro de Pedro, outro de Cristo, outro de Apolo, ou seja, facções, divisões. E Paulo, ele quer que o corpo ele seja unido, que as pessoas tenham essa união. E aí, fora isso, você tem outras coisas que Paulo vai falando, né? No capítulo 5 ele comenta sobre um homem da igreja de Corinto que dormiu ou abusou da mulher do seu pai, da madrasta. Então ele vai corrigindo a igreja, né? Quando chega no capítulo 7 ele está respondendo, se eu não me engano, no capítulo 7 ou capítulo 8, ele está respondendo questões de casamento, questões sobre comer carne consagrada aos ídolos. Ele vai falar sobre a necessidade de ordem na igreja, a questão dos dons espirituais e como utilizar, a superioridade do amor, ali no capítulo 13, em relação aos demais dons. Então, Paulo está tentando tratar ali com os problemas doutrinários e de comportamento que a igreja ela vem enfrentando. Então, provavelmente escrita de Éfeso aí no ano 55 depois de Cristo, durante a terceira viagem missionária. E 2 Coríntios tem um tema principal, a defesa da autoridade apostólica de Paulo. Tá bom? Ele, claro que qualquer pessoa que corrige uma igreja, né, enfrenta conflitos. E aí Paulo ele vai trabalhar agora na segunda carta, principalmente a defesa da sua autoridade, né, para que a igreja receba de fato a correção que necessita. E aí foi escrita provavelmente alguns meses depois da primeira carta. A carta aos Gálatas, ela é uma carta curta, mas ela é bem interessante porque ela traz um tema legal. É um tema muito abordado por Paulo também, que é a questão da lei judaica. E nos tempos de Paulo havia os chamados cristãos judaizantes. O que são os cristãos judaizantes? Era aquela galera que se converteu a Cristo, faz parte da igreja, mas que ainda diz que é necessário guardar a lei de Moisés se quiserem ser salvos. Então, a igreja na Galácia, que fica ali na região onde hoje é a Turquia, né, a Ásia Menor, era uma igreja que se converteu e depois de ter se convertido a Cristo, né, normalmente uma igreja com gentios, pessoas que não são judeus, eles vão crer em Cristo, andar naquilo que Paulo ensinou, enquanto ainda não se tem o evangelho em mãos, escrito, e
E se não forem judeus, né, se a igreja for uma igreja gentílica, ela não vai se preocupar com as leis. Mas os judeus, eles estão espalhados por todo o Império Romano, né? A diáspora significa isso. Desde que foram expulsos pela Babilônia das suas terras, né, levados cativos, né, eles ficaram espalhados pelo mundo, nem todos retornaram após o cativeiro ali para a região da Judéia. E aí o contato das igrejas, dos gentios na Galácia, cristãos, com os cristãos judaizantes, com os cristãos judeus que defendiam ainda a necessidade de guardar a lei, deu uma quebrada naquilo que Paulo já tinha ensinado em relação à salvação pela graça. Porque se a salvação ela é pela graça, não existe a necessidade da guarda da lei mosaica. E aí o texto aos Gálatas ele vai trabalhar principalmente sobre isso. Né? Paulo chama eles de insensatos, fala que eles começaram pela graça e agora querem terminar pela lei ou pela carne. E aí Paulo vai repetir de uma maneira mais resumida, né, aquilo que ele também trata um pouquinho de maneira mais profunda em Romanos. Romanos, eu acho que é a carta mais teológica, mais doutrinária, mais, né, conteudista aí, que a gente tem. Gálatas aqui a gente tem ela um pouco mais resumida. A gente tem uma descrição de que a região da Galácia era dividida na parte norte e sul. Sendo assim, a gente não tem ideia se essa carta foi escrita para a parte do norte ou do sul. Dependendo para onde ela foi escrita, tem-se uma perspectiva de que ela tenha sido uma das primeiras cartas de Paulo que circulou, né, que foi escrita e circulou lá pelas igrejas entre o ano 49 e 52 depois de Cristo. Escrita da Antioquia da Síria depois de Paulo terminar a primeira viagem missionária. Mas, como não se tem muita certeza de datas, a carta de Gálatas compete com a de 1 Tessalonicenses sobre qual teria sido de fato a primeira a ser escrita. A carta para a igreja de Éfeso, outra igreja bem grande, né, ou outro local muito populoso para onde Paulo escreveu. Ele trabalha alguns temas, né, entre eles a unificação da igreja, porque até hoje a gente tem uma ideia de que judeus é uma igreja, judeu convertido é uma igreja, gentios convertido é outra igreja, e aí Paulo ele traz uma ideia de que a igreja é um corpo. Em Cristo não existe homem, mulher, escravo, livre, judeu, gentil, grego, bárbaro, ele vai colocando os opostos, né? Ele fala, em Cristo todo mundo é um corpo do qual ele é o cabeça, né? Ele vai trazer alguns ensinamentos morais e éticos no finalzinho ali da carta, né? Do capítulo 4 ao 6, né? Vai falar que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, ou seja, não é direcionada às outras pessoas, mas é contra os espíritos, é contra demônios, é contra aqueles que querem de fato nos destruir. Enquanto a primeira parte da carta, né, do capítulo 1 ao 3, ele é mais dogmático, ele é mais voltada a essa questão da salvação também pela graça. Você pode ver que é um tema bem recorrente nas cartas. Quem lê as cartas assim tudo de uma vez, vai ver Paulo falando muito sobre salvação pela graça, em oposição à necessidade de guarda da lei mosaica. Então, escrita possivelmente aí no ano 63, da primeira prisão em Roma. Assim como a carta aos Filipenses. A carta aos Filipenses é uma carta conhecida pela sua alegria, né? É aquela carta do, se eu não me engano, em tudo dai graças. É a carta do posso todas as coisas naquele que me fortalece. É a carta que, embora Paulo estivesse preso, é uma carta muito motivadora, em que Paulo está expressando a sua gratidão à igreja de Filipos pelas suas contribuições, né? Embora o dízimo que era dado no Antigo Testamento ao templo não seja mais pregado no Novo Testamento, né, no meio da igreja, ainda havia muita arrecadação financeira por conta da quantidade de pessoas pobres que haviam em várias regiões do Império Romano, onde as igrejas estavam estabelecidas, e também para o sustento dos missionários, né? Então, aqui a gente tem uma carta que Paulo escreve não tanto para corrigir, para bater no povo, mas
principalmente para demonstrar a gratidão dele. Então, escrita aí entre o ano 58 e 60 depois de Cristo. Bom, a carta aos Colossenses, ela é uma carta bem interessante, tá? Que vai falar bastante sobre a supremacia e a plena suficiência de Cristo, né? E o que seria isso, essa supremacia e suficiência? Né? Aqui Paulo está falando sobre o quão Cristo ele é superior às outras coisas. Ele fala um pouquinho, se não me engano, sobre a preeminência de Cristo, o fato dele já existir desde antes da fundação do mundo, e esse aqui vai ser o principal tema dele. Então aqui você tem Paulo repreendendo ensinos relacionados a culto aos anjos, a heresias do gnosticismo que já estavam aparecendo, tinha seitas gnósticas que falavam sobre conhecimentos ocultos que Deus dava para homens específicos, ou sobre Jesus nunca ter vindo em carne, mas ele era apenas um espírito. Enfim, os gnósticos, a gente precisaria de mais tempo para falar sobre eles, mas eles eram grupos que cada um tinha uma corrente, mas que todas elas eram bem heréticas, eram bem contrárias ao Evangelho. E aí, quando ele vai combatendo essa história de que Jesus não veio em carne, combatendo o fato de que as pessoas estão começando a cultuar anjos, os judeus mesmo, eles tinham muitas fábulas. Paulo ele vai estabelecendo a supremacia, ou seja, o fato de Cristo estar acima de tudo, e a suficiência, ou seja, ele é o suficiente e mais nada, nenhum outro culto a ninguém é necessário. Tá? A igreja na região de Colossos foi fundada por um obreiro de Paulo chamado Epáfras. Tá? Esse Epáfras ele é bastante citado, seja em Colossos, se não me engano tem outras cartas também que ele é citado, e ele fundou essa igreja. Paulo ainda não tinha ido nessa igreja antes de ter escrito essa carta. Paulo sempre é informado pelos seus obreiros sobre o que está acontecendo, né? Seja em Corinto, em Éfeso, em Colosso, e aí ele escreve essa carta antes de ter com eles. Então, é basicamente isso, e a outra epístola da prisão também, escrita aí entre 60 e 61 depois de Cristo. A igreja em Tessalônica era uma igreja que, quando recebeu as cartas de Paulo, possivelmente estavam passando por grandes perseguições. Houve 2 períodos de perseguição contra a igreja que a gente poderia dividir, sendo a primeira estabelecida pelo judaísmo, né? A gente tem a exemplo de Paulo, quando ainda não era convertido, perseguindo a igreja de Cristo, amando das sinagogas, dos próprios rabinos judeus, né, dos sacerdotes, e à medida que isso vai passando, a gente tem uma perseguição um pouco mais pontual não, né? Muito mais ampla por parte dos romanos, tá bom? Depois que Nero coloca fogo em Roma no ano 70, começa-se uma perseguição contra os cristãos que só vai terminar, que assim, claro, né? Vai ser mais em larga escala em algumas datas, vai ser menor em outras datas, dependendo de quem é o imperador. Vai ser maior em algumas regiões do Império, menor em outras, mas que só vai ter fim de fato lá para o século V, quando é feito o edito de Édipo, o edito de Milão, onde Constantino declara que o cristianismo é uma religião permitida e depois se torna a religião oficial do Império Romano. Mas do ano 70 depois de Cristo até o século V, né, teve muita pedrada da parte dos romanos aí, que o pessoal já estava levando também essas pedradas por parte dos próprios judeus. Tá? E por que eu estou falando isso? As cartas aos Tessalonicenses trabalham bastante a questão da esperança numa vida futura, na vinda de Cristo. Né? Paulo ele percebe que existe algum ensino relativo a Cristo já ter voltado, que estava circulando naquela época, e ele começa a falar um pouquinho sobre como vai ser a vinda de Cristo, sobre como os mortos vão ressuscitar, sobre o arrebatamento. Então ele traz esse ar de esperança para uma igreja que talvez já estava enfrentando bastante tribulação por conta de opositores ao Evangelho. Tá?
Talvez, como eu comentei, ele é o texto mais antigo do Novo Testamento, escrito por Paulo. E, bom, como as outras cartas também, Paulo também fala sobre as obrigações éticas dos cristãos, tá? Escrita provavelmente entre o ano 50 e 52, talvez de Atenas ou de Corinto durante a sua segunda viagem missionária. E uma carta foi escrita aí também poucos meses após outra, não teve um espaço de anos, né, de uma carta para outra. Bom, como eu comentei, a carta a Timóteo, aí, desculpa, tá certo, a carta a Timóteo, as outras a gente trabalha como epístola. São cartas pastorais, tá? Timóteo, como a gente deixou aí no slide, ele era de uma região chamada Listra, filho de uma mulher chamada, Eunice, neto de Lloyd, a mãe judia e o pai grego. O próprio Paulo vai comentando isso. E ele passou a acompanhar Paulo a partir da segunda viagem missionária, né? Você tem lá o texto de Atos 16, do versículo 1 ao 3. Por isso que a gente comenta que Atos, né, ele é a chave aí para estar interpretando as cartas de Paulo. E aí, como a gente comentou, a carta a Timóteo vai girar em torno de conselhos sobre a postura pessoal e a ação de Timóteo no governo da igreja. Escrita aí entre o ano 60 e 68, né? A segunda carta também vai ter exortação. Claro que como é uma carta tem um tom pessoal aí, onde ele fala em tom muito melancólico, em tom muito deprimente, sobre a aproximação da sua morte. Né? Quem lê a segunda carta de Paulo a Timóteo percebe, né, que Paulo já está se despedindo. Né? Ele fala sobre algumas lutas e algumas dores que ele teve, fala que ele já está sendo oferecido como aspersão de sacrifício. Ele fala, se não me engano, sobre o fato de ninguém ter assistido ele durante o julgamento, a defesa que ele fez. Então, Paulo ele já começa a se despedir, falar que combateu o bom combate, acabou a carreira, guardou a fé e dá orientações para passar aí o bastão para o próximo corredor continuar a maratona. Tito também é outro obreiro de Paulo aí, para quem Paulo escreveu essa carta pastoral. Tito provavelmente pastoreou uma igreja em Creta e o conteúdo de Tito ele é próximo também aí do Timóteo em relação a essa temática, né? Então, talvez ele tenha levado as cartas de Paulo para Corinto, né? Foi um dos representantes de Paulo em Corinto. A gente às vezes foca muito no tema principal da carta quando a gente está lendo e a gente não nota essa menção a Tito, a Timóteo, mas eles são mencionados, né? Timóteo como alguém que trabalhou na igreja de Éfeso, Tito que trabalhou bastante na igreja de Creta, que foi representante de Paulo em Corinto. Então eram obreiros que estavam sempre, né, se locomovendo, seja para cumprir alguma missão para Paulo, levar carta, trazer carta, informar sobre como ele está, ou seja, para cuidar de igrejas, estabelecer presbíteros, líderes da igreja de uma maneira geral. Tá? Possivelmente escrita de Nicápolis, né, segundo ali que a gente deixou, título capítulo 3, versículo 12, em meados do ano 60 depois de Cristo. A carta a Filemon, ela é bem legal também, ela é bem curtinha, né? Porque é uma carta que é bem diferente do restante. Filemon era um homem que tinha um escravo. Naturalmente a gente está aqui em tempos onde a população de escravos do Império Romano chega a ser maior do que a população de pessoas livres, né? E Filemon era um homem que tinha um escravo, se converteu ao cristianismo, né? E embora a gente tenha uma visão bem ruim da escravatura, porque quando a gente fala em escravidão a gente lembra da escravidão aqui do Brasil, né? Que foi bem ruim. Nem toda a escravidão foi igual em todos os lugares do mundo, em todas as épocas. Não que a escravidão seja uma coisa boa, né? Mas fazia parte da cultura e do costume ter escravos, né? A gente tem grandes avivalistas do meio evangélico não, que essa palavra não tinha na época, né? Do meio protestante, como Jonathan Edwards, por exemplo, se não me engano ele é do século 17 ou 18,
que era um senhor de escravos também, e que não tinha problemas quanto a ter escravos, mas a questão era como tratar esses escravos, já que você é um cristão. E aí, esse senhor Filemon teve o seu escravo Onésimo fugido, e esse escravo ele se converteu e estava com Paulo, né? E aí Paulo queria conservar esse senhor Onésimo com ele, porque ele seria útil, né, dentro das suas viagens, do seu trabalho. Só que Paulo, como sabia que Onésimo pertencia a Filemon, respeitando o direito de Filemon, deixa eu colocar aqui para carregar, respeitando o direito de Filemon, envia Onésimo de volta para Filemon e envia essa carta junto, para que Filemon recebesse Onésimo bem, né, para que o tratasse como um irmão em Cristo e não apenas como um escravo fugitivo. Tá? Na época do Império Romano, as pessoas se tornavam escravos por vários motivos, seja por dívidas que não conseguiam pagar, fosse porque eram pessoas que foram capturadas em conflitos militares com Roma. Então, tanto que talvez a grande quantidade de escravos tenha sido uma das coisas que tornou aquele império gigantesco insustentável e acabou caindo aí a parte ocidental para os povos bárbaros. Bom, saímos de Paulo, tá? A gente tem logo a carta aos Hebreus, não sabemos quem escreveu, e se não temos a pista de quem escreveu, pouco sabemos então de onde escreveu ou para onde escreveu, né? A gente tem uma menção, uma pequena expressão na carta aos Hebreus, onde ele diz: os da Itália vos saúdam. Então a gente não sabe se eram, de repente, judeus cristãos que eram natural da região da Itália e estavam com esse escritor em outro lugar, e aí essa carta foi endereçada para a Itália, ou se ele estava na Itália e endereçou essa carta para outro lugar. Como é uma carta aos Hebreus, entende-se que foi uma carta escrita para judeus, possivelmente judeus cristãos, né? E a gente tem uma data muito ampla ali, possivelmente escrita entre 60 e 95 depois de Cristo, mas nada muito certo. E onde algumas pessoas dizem que foi Paulo, outros que foi Barnabé, Silas, até Clemente de Roma é citado aqui como possível escritor dessa carta. O principal tema é Cristo e o judaísmo, e a maneira como ele é superior. Então ele sempre faz comparação. Por exemplo, no judaísmo você tem um sacerdote que oferece sacrifício pelos pecados das pessoas. E ele fala, olha, o sacerdote é limitado, né? Por quê? Porque um morre e o outro tem que substituir. O sacerdócio de Cristo ele é eterno, porque ele vive e reina assentado no trono ao lado de Deus eternamente. O sacrifício que era oferecido era sangue de bode que não pode tirar o pecado de ninguém. Só agora Jesus ele ofereceu a si mesmo como sacrifício. Ele vai comparando e mostrando, inclusive, como tudo que Deus revelou no Antigo Testamento e no judaísmo apontava para Cristo, né? Então você tem aí conselhos de obediência às autoridades, você tem citação dos heróis da fé, você tem muita coisa escrita relacionada ao Antigo Testamento e a maneira como ele aponta para Cristo, tá certo? E é basicamente isso, né? Esse resumo sobre Hebreus. E aí a gente vai entrar nas epístolas gerais, né? Que a gente comentou. Tiago, 2 de Pedro, 3 de João e uma de Judas. A de Tiago, a gente também não tem muita certeza do ano. O pessoal deixou entre 40 e 62 depois de Cristo, escrita provavelmente de Jerusalém. Foi uma carta que demorou para ser considerada canônica, provavelmente aí no século IV, né? Olha quão distante depois de Cristo. É a menos doutrinária, menos teológica e mais prática, né? É uma carta que vai falar sobre o poder da língua, né? Vai falar sobre a importância de refrear aquilo que você fala para você poder ter domínio próprio. É uma carta também que o pessoal fala bastante sobre, como que eu posso dizer, o contraste com a teologia de Paulo, porque Paulo fala muito da salvação pela graça e não pelas obras, enquanto Tiago fala sobre o fato de que a sua fé sem obras ela é morta. Então parece que Paulo e Tiago estão batendo cabeça, tá? Um puxando para um lado, o outro puxando para o outro.
Só que a questão é que a ênfase é diferente. No caso, Paulo está rebatendo o judaísmo. Paulo está falando, olha, gente, as obras da lei, ou seja, o cumprimento da lei mosaica é inoperante, é insuficiente para salvar. Enquanto isso, Tiago está falando, olha, você pode dizer que você tem fé, mas se você não fizer nada a partir dessa fé, essa sua fé não te serve para nada. Então ela é uma fé morta, ela é uma fé que não existe, ela é uma fé que não te salva. Então, embora uns digam que exista contraste, que existe luta entre os dois, uma outra visão seria o complementarismo, né? Porque Paulo está trabalhando dentro de uma temática, Tiago está trabalhando dentro de outra. Tá? Algo para observarmos aqui é a questão de quem é esse Tiago. Porque na Bíblia a gente tem pelo menos 4 Tiagos, né? Entre os 12 apóstolos, você tem 2 Tiagos, né? Você tem Tiago, irmão de João, filho de Zebedeu. Esse Tiago não é um escritor, ele morre no início de Atos, quando Herodes o manda matar. Você tem Tiago, filho de Alfeu, que também não é dos 12, mas não é esse escritor. Você tem um dos 12 apóstolos, chamado Judas, né? Judas Tadeu, né? Dependendo da lista do evangelho que colocou ele lá, ele é chamado de Lebeu, apelidado de Tadeu, né? Em outro evangelho ele é chamado de Judas também, que não é o Iscariotes. Esse Judas, ele tinha um pai, o pai dele se chamava Tiago. Tá? Esse Tiago, pai de Judas, é o menos citado. O Tiago aqui mencionado é o Tiago, irmão de Jesus, né? Ele é o Tiago que foi um dos líderes da igreja de Jerusalém, que escreveu essa carta, né? Ele é mencionado nos evangelhos e mencionado em Atos dos Apóstolos. Deixa eu dar uma olhada para ver se a gente tem aqui rapidinho, porque esse Tiago, irmão de Jesus, ele passa muito desapercebido. Deixa eu ver, Gálatas 19... Então ele coloca aí, não vi nenhum outros dos apóstolos. Aqui Paulo contando sobre a trajetória dele, né? Quando ele foi a Jerusalém para ver a Pedro, ficou com ele 15 dias e não viu nenhum outro dos apóstolos, senão Tiago, irmão do Senhor. Tiago ele é citado como irmão de Jesus pela primeira vez, se eu não me engano, em Mateus 13, no versículo 55, você tem nos evangelhos uma reação muito negativa dos irmãos de Jesus, e ele cita, né, a partir do versículo 54, e chegando à sua pátria, ensinava-os na sinagoga deles, de sorte que se maravilhavam e diziam, de onde veio a este as sabedorias e estas maravilhas? E não é este o filho do carpinteiro? E não chama sua mãe Maria, e seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? E não estão entre nós as suas irmãs? De onde lhe veio, pois, tudo isso? E escandalizavam-se nele. Jesus, porém, disse-lhe, não há profeta sem honra, senão na sua própria pátria e na sua casa. Bom, tem outro texto que especifica, né? E nem mesmo os irmãos de Jesus criam nele. Aqui é onde a gente tem citado pela primeira vez os 4 irmãos de Jesus, Tiago, José, Simão e Judas. Inclusive, acredita-se que esse Judas é o escritor da epístola que vem logo antes do Apocalipse, tá certo? Claro que essa é uma visão predominantemente protestante. O catolicismo não acredita que Maria tenha tido filhos, mas que tenha permanecido virgem durante toda a sua vida, considerando que esses irmãos, essa palavra irmãos, sejam irmãos de pátria, irmãos de território. Essa visão aqui já acredita que esses 4 são irmãos de sangue de Jesus, né? Até porque não existe nenhuma menção bíblica de que Maria teria permanecido virgem até a morte, ou que isso teria sido imposta por Deus a ela, ou qualquer outra explicação para isso. Tá? Então a gente tem esse Tiago aqui sendo mencionado também em Atos dos Apóstolos, tanto no capítulo 12, que a gente deixou aqui, versículo 17, Atos 15, versículo 13, ele está lá ajudando a decidir as questões se guarda a lei de Moisés, se não guarda, no Concílio de Jerusalém, né, no capítulo 15. Você tem a menção a ele no capítulo 21, em Gálatas 2, 9. Então, embora ele seja um personagem que às vezes passa um pouco desapercebido na Bíblia, ele está bem presente e ativo. Tá? É isso aí. Vamos dar sequência.
As cartas de Pedro, esse aqui é o Pedro mesmo, né? O Pedro, irmão de Tiago, dos 3 mais próximos de Jesus ali entre os 12. Ela foi uma carta dirigida de Roma, né? Para cristãos na Ásia Menor. Existe uma linguagem meio oculta ali, né? Quando a gente vai falar de Roma. Deixa eu ver se é primeiro ou se é segundo que fala. Acho que é 2 Pedro, então, onde ele se refere à Babilônia. Opa, você não precisava ter escondido. Aqui. 1 Pedro 5. Deixa eu ir por aqui que a gente vai mais rápido. 2 Pedro. 2 Pedro não tem 5. Então eu escrevi errado. Deixa eu dar uma olhadinha se é 3, 5. Não. Então vamos dar uma olhadinha aqui em 1 Pedro. Eu vou dar uma olhada depois aonde tem essa referência, porque eu acho que a apostila informou errado. Existe uma menção aqui à Babilônia, dentro das cartas de Pedro, onde você tem uma referência a Roma velada, né? Porque a gente não tem mais uma Babilônia como tinha nos tempos antigos, mas que a palavra Babilônia possa estar se referindo a Roma. Deixa eu fazer uma busca, e aí eu desisto se eu não achar. Usar como filtro... 1 Pedro. Aqui, ó. É 5,13, não é 5,3. A vossa coeleita em Babilônia vos saúda, e meu filho Marcos. Então, essa coeleita aqui pode ser parte da igreja, pode ser uma pessoa em Babilônia. Então, talvez um termo para se referir aí ao próprio Império Romano, tá? Então, por isso que a gente acredita que ela foi dirigida de Roma, né, para cristãos que estavam na Ásia Menor, aproximadamente aí no ano 63 depois de Cristo. A segunda carta, ela estimula o crescimento dos cristãos, né? Tanto a primeira como a segunda carta estimula o crescimento dos cristãos, mas principalmente trabalha a questão do combate aos falsos mestres, aos falsos ensinos. Característica que também é muito parecida na de Judas. Por isso o pessoal fala muito que a de 2 Pedro tem uma dependência da de Judas. E aí questionam muito sobre a autoria da segunda carta de Pedro em relação a Judas. Pedro, a gente tem uma história interessante, já que a gente comentou aqui a data, né? Uma história que é da tradição cristã, mas não se sabe se é tão verdadeira, de que por causa da perseguição, Pedro teria sido incentivado por alguns irmãos a fugir de Roma, ou do local onde ele estava, até que ele teve uma visão, onde ele via Jesus andando, ele perguntava para onde o Senhor ia, e ele falava que ia ser crucificado novamente em Roma, estava indo para Roma para ser crucificado novamente. E aí Pedro, sentindo vergonha, ele pega o seu rumo para Roma, vai ser crucificado, e ele pede para ser crucificado de cabeça para baixo, porque não se achava digno de ser crucificado como seu Senhor. Bom, aqui a gente tem as epístolas de João, 1ª, 2ª e 3ª. A linguagem das epístolas de João ela é bem característica, bem marcante, assim como o evangelho escrito por João, né, um dos 12 apóstolos e ele mais próximo de Jesus. E ele também traz esse alerta contra falsos ensinos, ele traz muito contraste entre luz e trevas, filhos do Senhor e os filhos da perdição. Ele tem essa pegada, tá? E foram escritas de Éfeso, provavelmente aí quase no finalzinho do primeiro século, entre 85 e 95, período que ele também escreveu o Apocalipse, escreveu o Evangelho. Tanto o segundo como a terceira carta, ela tem destinatários, né? A segunda está sendo escrita a uma senhora eleita, que a gente não tem ideia se essa senhora eleita seria a igreja ou seria uma pessoa.
assim como a terceira é escrita para um obreiro chamado Gaio. E para finalizar não, tem Judas ainda e tem Apocalipse. Como eu comentei, Judas ele é muito parecido com a segunda carta de Pedro, né? E aqui Judas é o irmão de Jesus, e ele traz muita ênfase no combate aos falsos mestres e aos falsos ensinos e a necessidade de guardar ali a sua salvação, a fé que uma vez lhe foi dada, né? Como é a própria expressão aí da carta de Judas, escrito provavelmente entre 60 e 70 depois de Cristo. E para a gente fechar, Apocalipse. Esse aqui é um livro profético e o seu gênero literário ele traz algumas características bem interessantes, né? João, por causa da perseguição, estava exilado na ilha de Patmos, né, cheio de outros prisioneiros, onde ele teve a visão, né, de Jesus falando com ele, mostrando as coisas que iriam acontecer. Isso aconteceu provavelmente entre 90 e 100 depois de Cristo. João dizem que é o único apóstolo que não morreu martirizado. E ele direcionou essa visão às 7 igrejas da Ásia Menor, que é onde hoje está a Turquia também, junto com algumas exortações, algumas repreensões, palavras de ânimo também, tá certo? Então, deixa eu ver se tem alguma outra informação. Bom, não, vamos para essas características aqui, então. Então, os caráteres dos apocalipses normalmente são dualistas, deterministas, pessimistas, otimistas e ético. Por que dualista? Porque sempre tem um embate entre o bem e o mal. Por que determinista? Porque é uma profecia, então entende-se que não importa o que aconteça, está determinado e vai acontecer, de um jeito ou de outro. Pessimista, porque em Apocalipse sempre vai ter peste, fome, destruição, morte em níveis globais. Por que otimista? Porque dentro do Apocalipse existe salvação para um grupo de pessoas. E por que ético? Porque essa salvação ela só alcança pessoas que estão alinhadas com a vontade de Deus. Então, ela é uma ferramenta para dizer, olha, ande em santidade, ande em pureza, faça o bem, e aí vai haver salvação, mesmo em meio a toda destruição que está determinada. Tá? E a gente tem alguns métodos de interpretação, né, que a gente trabalha dentro de escatologia, que é futurista, histórico, preterista e simbólico. Qual é o futurista? O futurista é aquele que lê o Apocalipse e fala isso aqui vai acontecer no futuro distante apenas do final dos tempos, que é o que a gente é mais acostumado. Como que é o histórico? É aquele que lê as características, aquilo que está acontecendo dentro do Apocalipse e fala, isso aqui aconteceu em 1900 e tal, isso aqui está acontecendo hoje, isso aqui vai acontecer daqui a 100 anos. Ele vai identificando os acontecimentos do Apocalipse acontecendo dentro da história da humanidade. Tá? O que não é, né, tão ruim. O que é o preterista? O preterista é aquele cara que fala assim, principalmente teólogos liberais são preteristas. Não, isso aqui não é profecia para o final dos tempos, nem nada de fim do mundo. No tempo de João, o Império Romano estava oprimindo a igreja. E aí João ele quer retratar dentro dessa literatura, né, a salvação que vai ter para a igreja, a libertação que vai ter para a igreja, é uma carta de ânimo para a igreja, mostrando que o Império Romano é a besta, que eles são os opressores, ele é o dragão que subiu da terra, do mar e está destruindo tudo. E então o preterista ele acredita que a carta ele é destinado para aquela época, né? Não para falar de final dos tempos, mas de repente para dar um ânimo para a igreja. Tá? E o simbólico, que por fim é aquele que fala, não, isso aqui tudo é historinha, né? Tudo isso aqui são símbolos para dar uma lição de moral. Então essas são maneiras de se interpretar o Apocalipse, uma vez que ela é uma carta de muitas simbologias, de muitas figuras, de muitas imagens, e aí existem muitas linhas de interpretação. Pessoal, então é isso. Tá? A gente tem algumas questões que vão para a prova a partir dessa terceira aula. Na aula que vem a gente vai ter também um pouquinho sobre o cânon. E aí a gente vai estar encerrando essa pincelada sobre o Novo Testamento. Tá certo? Fiquem com Deus e até uma próxima.